Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à ICR de Caçapava. Para nós é um grande prazer estar aqui e ter você juntamente conosco. Vamos dar início a mais essa celebração de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Vou pedir para que todos se coloquem de pé. Nós vamos fazer a oração inicial. Cada um coloca a sua vida diante de Deus. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Peça acesso à presença de Deus neste momento. Pai querido, nós queremos exaltar o Teu nome, por nós podemos ter a oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, para louvar, engrandecer o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, Pai. E neste momento nós colocamos as nossas vidas no Teu altar de graça, pedir perdão pelos nossos pecados, tudo que fizemos, que falamos, que não agradou a Ti e que nos afastou de Ti, Senhor. Vem nos perdoar neste momento, Senhor. E que o Senhor possa aceitar a oferta de cada um. Que o Senhor possa aceitar o louvor que cada um vai expressar neste momento, Senhor, ao Teu nome. Que essa celebração possa chegar no Teu altar de graça. Que o nosso culto possa ser agradável para Ti, Senhor. E o Senhor possa se manifestar no nosso meio. Que a Tua presença possa ser notória sobre as nossas vidas, ó Pai. Para que possamos celebrar uma grande festa na Tua presença. Esta é a oração que nós fazemos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, irmãos. Para meditar um texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, o capítulo 1, no verso 68. Vamos ler todos juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus está aqui no nosso meio. Ele redimiu as nossas vidas. E nós podemos ter a oportunidade de expressar a nossa adoração a Ele. Vamos cantar com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Vamos louvar o Senhor, não apenas com os lábios, mas com o coração. Aleluia.
Só Ele é digno do louvor. Toda a igreja, em uma só voz, cantando aleluia.
é o Deus de milagres, é o Deus que cumpre suas promessas. E Ele está aqui no nosso meio. Precisamos cantar, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei.
lembrar a bondade de Deus, a bondade que nunca falha para conosco. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Todos os
aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, é de coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. O tema da nossa mensagem é: escolhas que semeiam hoje se colhem amanhã. Então, as nossas escolhas que nós fazemos hoje, e nós vamos semear essas escolhas, amanhã nós vamos colher essas escolhas que nós fizemos. Eu vou ler o que está projetado lá em cima, porque a versão da minha Bíblia é diferente. Nos diz assim a palavra do Senhor: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, graças te damos por estarmos aqui na tua santa presença, por mais um dia que o Senhor nos deste de presente, esse dia maravilhoso, Senhor, que passamos, e pedimos agora, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, destape os nossos ouvidos, destape os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, Senhor Deus, e entender a tua palavra, para que, Senhor, nós possamos aprender a todos os dias da nossa vida escolher no Senhor as nossas decisões. Dá-nos a tua bênção, Senhor, é o que nós oramos e pedimos assistência do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ontem, ao findar do culto, estávamos conversando eu, o pastor Rodrigo e o Lucas sobre algumas coisas referente à palavra do Senhor. E uma das coisas que nós conversamos é sobre as escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos muitas vezes, elas refletem não agora, mas refletem no futuro. Algumas refletem no exato momento que nós fazemos a escolha. Porque nós só temos duas escolhas a fazer. Só existe duas palavras, o sim e o não. O não. E essas escolhas que nós fazemos, ela reflete não só na nossa vida pessoal, mas reflete na nossa vida espiritual, reflete na nossa vida profissional, reflete na nossa família e reflete para o futuro. O contexto dessa carta aqui, desse texto que nós lemos, vou dar um contexto geral do que a igreja da Galácia estava passando. Eles estavam passando uma crise espiritual. Paulo tinha ido lá, pregado o evangelho, mostrou para eles Cristo ressurreto, glorificado, o Salvador, o Redentor da alma do homem, e estavam todos felizes, pessoas se converteram, operações de maravilhas, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas Paulo
ao se ausentar da igreja da Galácia, alguns ali, que na época era chamado de judaizantes, entraram no meio da igreja e começaram a falar assim: olha, não é bem isso não. Olha, Jesus não é o Salvador não, viu? Não é bem por aí não. Se você não fizer as obras, você não vai ser salvo não. Jesus não é o centro de tudo não. Porque Paulo tinha deixado uma palavra, que havia liberdade em Cristo, havia alegria no Evangelho, havia operação do Espírito Santo, mas porém os falsos mestres chegaram e falaram assim: olha, Cristo não é suficiente. Olha, tem que acrescentar a lei para você ser salvo. Olha, a fé não é só em Cristo não. Tem que ser acrescentado obras para você ser salvo. Então você precisa escolher. E muitas pessoas estavam fazendo as suas escolhas. E no começo, lá no capítulo 1, Paulo, no verso 6, Paulo vai dizer assim que ele estava admirado que tão depressa eles estavam abandonando o Evangelho. Projeta para mim, por favor, capítulo 1, verso 6, por gentileza. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Ou seja, algumas pessoas estavam tomando as decisões, estavam fazendo a sua escolha, com base naquilo que as pessoas estavam falando, que não era uma verdade, que não era a verdade absoluta, que não era o evangelho. Que, no entanto, Paulo vai continuar dizendo: olha, se aparecer um outro anjo do céu e pregar para vocês o outro evangelho, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Que ele seja maldito. Então vejam bem, essas pessoas se introduziam no meio das pessoas, esses falsos mestres introduziam-se no meio da igreja e começavam a falar, tirar Cristo do centro de todas as coisas. E se nós formos trazer para a nossa época, está acontecendo diferente do que estava acontecendo lá na Galácia? Sim ou não? Não está diferente. Hoje, o outro evangelho que se tem pregado aí é que, olha, Cristo não é o centro de tudo. Olha, você pode escolher fazer o que você bem entende. Olha, a graça que Jesus conquistou, derramou por nós, você pode fazer qualquer coisa, você tem liberdade. Você pode fazer o que você quiser. E era isso que as pessoas lá estavam entendendo. E alguns estavam abandonando o evangelho genuíno. E agora eu pergunto para os irmãos, o problema era doutrinário? Sim ou não? Não era. Porque a doutrina já estava posta. Paulo já tinha deixado a doutrina. Olha, a doutrina é: Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Não há salvação fora dele. Não há liberdade fora dele. Não há redenção fora dele. Então, a doutrina já estava posta. Já estava estabelecida. Mas o problema, o que era o problema? Eram as escolhas. Eram as escolhas. E meus amados, as nossas escolhas, elas refletem na nossa vida. Se tem uma coisa que não falha, é a lei da semeadura. Essa lei não falha. Que nós vamos falar mais para frente sobre isso. Que, no entanto, não era o problema de doutrina, que Paulo vai falar assim, olha, lá no capítulo 3, verso 3, por favor, projeta para mim. Capítulo 3, verso 3. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito,
agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, eles começaram como? No Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava guiando todas as coisas, todo mundo começou entendendo o que era. Olha, realmente Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, mas aí apareceu um falso profeta e falou, olha, não é bem assim não. E meus amados, o Evangelho não deixa dúvida. A verdade, ela é clara, tão límpida como um cristal, tão limpa como a água. O Evangelho não deixa dúvida no coração do homem. Se o homem, ele é transformado pelo poder da palavra do Senhor, ele vai fazer as suas escolhas no Senhor. Ele não vai se deixar ser levado por outro evangelho. Ele não vai se deixar enganar. Que, no entanto, meus amados, as más escolhas, elas têm consequências. E são consequências que trazem um dano terrível. Que trazem dano da pessoa abandonar a fé. Até ontem o pastor Rodrigo falou assim, olha, hoje nós temos muitas pessoas se apostatando da fé. E é uma verdade. Mas por quê? São as escolhas que são feitas. As escolhas que se fazem. E nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Com aquilo que nós escolhemos. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Na nossa vida existe acaso? Existe sorte? Não existe. Existe o operar do Senhor. Existe a direção do Espírito Santo. Ah, eu não sei por que isso aconteceu. Não, a gente sabe sim. No fundo, a gente sabe por que está acontecendo. Nós podemos não entender, que é outra coisa totalmente diferente, mas que nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos. Então, Paulo, ele vai dizer, no capítulo 7 que nós lemos, ele vai falar assim, olha, não vos enganeis. Não vos enganeis. Ele começa com essa advertência para a igreja. Porque o problema não era perseguição. Porque a igreja estava sendo perseguida, mas o problema não era perseguição. O problema era o que estava acontecendo dentro da igreja. E eu pergunto, hoje nós estamos sendo perseguidos? Sim, estamos sendo perseguidos. Mas o problema maior está em nós. Está em mim. Está nos irmãos. Porque muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas não conforme Deus quer, mas conforme nós queremos. E isso é um erro muito grave. Então Paulo fala assim, olha, não se engane não. Não vos deixe enganar. Porque hoje, meus amados, o auto-engano é o que tem tirado várias pessoas da presença do Senhor. As pessoas acham que pode decidir sem Deus e continuar bem com Ele. As pessoas acham que pode você abrir exceções ou pequenas concessões para algumas coisas e continuar tudo bem. As pessoas acham que a graça te dá o direito de fazer aquilo que você bem entende, e não é. A graça, como eu disse no domingo passado, não é uma permissão para nós vivermos pecando constantemente, não. A graça veio sobre nós para que nós tivéssemos a consciência do nosso pecado. Para que nós não possamos viver da maneira que nós vivíamos antes, mas agora nós possamos viver na liberdade que há em Cristo. Na liberdade está na presença dEle, sem culpa. Isso é graça. É entender o porquê que Jesus se entregou. E muitas pessoas entram nesse auto-engano de se achar assim, olha,
Não, acho que isso daqui não tem nada a ver. Eu posso fazer isso. Isso não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver mesmo. É o famoso o que que tem. Né? Ah, não, só um pouquinho. Mas sabe de uma coisa? O que tira o homem da presença do Senhor não são, às vezes, muitas vezes, não são as grandes coisas, os grandes erros, sabiam? Mas são as pequenas coisas. Dia após dia. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha acolá. São as pequenas coisas, as pequenas concessões que nós vamos fazendo, dia após dia. E aí quando você vê, você está distante do Senhor. Quando você percebe, você já não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo, mas você está ouvindo o seu próprio coração. E o que a Bíblia fala sobre o coração? Que ele é enganoso. É dele que procede todos os maus pensamentos. É dele que procede tudo aquilo que muitas vezes nós achamos que está certo. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. O que Provérbios vai falar? Antes de tudo, guarde o seu coração. Nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, seja para a morte, seja para a vida. Então, meus amados, as nossas escolhas têm muito a ver com quem está governando o nosso coração. Porque toda escolha que nós fazemos, toda escolha, quando ela começa errada, ela vai ter a nossa consciência silenciada. Os irmãos já passaram por isso, tomou uma decisão errada e você fala assim, fiz errado. Mas não tem problema não, vamos continuar assim. Já passaram por isso ou não? Já. Então, meus amados, e são essas consequências que nos vai afastando dia após dia do Senhor. E aí ele vai falar assim, no verso 7, na parte B, de Deus não se zomba. Que palavra dura. Primeiro ele fala, olha, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. E zombar aqui não quer dizer rir do Senhor. Não é isso não. Mas quer dizer o quê? Tratar os princípios do Senhor de qualquer jeito. Com descaso. Você conhecer a verdade e ignorar essa verdade. Isso é zombar de Deus. É substituir o temor pela conveniência. Isso para mim é conveniente, então eu estou satisfeito com isso. Eu conheço a verdade, mas não, eu vou permanecer fazendo errado. Meus amados, de Deus não se zomba. Deus é amor, Ele é sim. Mas Ele também é justiça, Ele é justo. Ele é justo. Então, meus amados, nós não podemos de forma nenhuma tratar as nossas escolhas com base naquilo que nós acreditamos. Não podemos fazer isso. Porque, meus amados, Deus, Ele é paciente. Ele é misericordioso. As suas misericórdias não têm fim. A sua paciência é maravilhosa. Mas os princípios do Senhor, eles são imutáveis. Eles não mudam. Em Hebreus, Paulo vai escrever essa carta ali para os Hebreus. Na verdade, nem é Paulo. Mas essa carta que vai ser escrita aos Hebreus, vai falar assim, o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. Então, quando nós escolhemos sem temor, sem conhecer a verdade, na verdade, conhecendo a verdade, mas sem perguntar ao Senhor,
E quando eu falo perguntar ao Senhor, não é você abrir um texto da palavra, não é isso não. É você orar ao Senhor e falar assim: Senhor, a decisão que eu estou tomando é a correta? Senhor, eu quero tomar tal decisão, fala comigo. O Senhor vai te dar um sonho. O Senhor vai colocar alguém no seu caminho e vai falar o que você deve fazer. Se você for ler a palavra, fazer o seu devocional, o Senhor vai falar com você na palavra. O Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor nos guia na sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele guia os nossos passos, os nossos caminhos. Então nós não podemos tomar as nossas decisões com base nas nossas emoções, no nosso próprio entendimento. E aí, Paulo, ele nos ensina o quê? Que quando nós escolhemos sem temor no Senhor, nós estamos burlando. Nós não estamos burlando a Deus. Nós estamos enganando a Deus. Nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. A gente sabe que aquela decisão não está sendo tomada no Senhor, que vai dar errado, mas não, eu quero tomar. Aí quem que vai se ferir depois? É Deus? Não, somos nós mesmos. Nós vamos nos ferir com as nossas decisões. E aí ele continua. Verso 7c. O que o homem semear, isso também colherá. Aqui entra a lei da semeadura. Deus usou algo tão simples para nos ensinar nossas escolhas, porque tem algo mais simples do que plantar alguma coisa? Não tem. Se eu plantar feijão, vai dar o quê? Feijão. Se eu plantar maçã, vai dar o quê? Pera? Não, vai dar maçã. Então a lei da semeadura não falha. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E agora eu chamo a atenção para você, o que você tem plantado na sua vida. O que eu tenho plantado na minha vida. O que você tem plantado na sua vida? Olha para dentro de você mesmo. E faz uma reflexão. O que você tem colhido? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, como que a minha vida é difícil. Meu Deus do céu, não acontece nada de bom na minha vida. Mas aí você passa 5 minutos com a pessoa, você já descobre o que ela está plantando. Ela não fala nada que é bom. O pastor Eric falou uma coisa aqui hoje que eu achei interessante. Eu vou dizer, pessoas que só reclamam. Você fica 5 minutos ao lado da pessoa, você não aguenta mais. Porque é tanta reclamação que você não aguenta. Quem conhece gente assim? É ruim estar perto dessa pessoa ou não é? É muito ruim. Não conta uma coisa boa. Mas é o quê? Ela está plantando as coisas erradas. As suas escolhas estão sendo erradas. Então o que você está plantando? Porque, meus amados, você semear é algo voluntário. Porque é assim também. Se você não semear nada, vai colher alguma coisa? Não, você não vai colher nada. Mas se você semear, semeie coisas boas. Façam escolhas que vão produzir frutos bons na sua vida. Olha o que estava acontecendo com aquela igreja. Algumas pessoas estavam semeando coisas ruins e as pessoas estavam escolhendo aquelas coisas ruins e começaram também a fazer as mesmas escolhas. Quantas pessoas nós conhecemos que fizeram escolhas ruins e hoje se arrependem das suas escolhas e estão colhendo os frutos ruins até hoje?
É porque ela é uma pessoa ruim? Não. É porque ela fez uma escolha que não era no Senhor. Então, meus amados, a colheita é algo inevitável. Por isso que nós temos que pensar bem nas nossas escolhas. Pensar bem nas decisões que nós vamos tomar. Orar ao Senhor. Pedir ao Senhor a direção. Porque, meus amados, Deus, Ele nos dá a permissão de fazer as nossas escolhas. Mas Ele não nos permite escolher as consequências. Nós podemos escolher o que nós vamos querer. Mas nós não podemos escolher as consequências que vêm sobre as nossas escolhas. Lá em Provérbios 22:8, projeta para mim, por favor. - 22:8, por favor. 8. Isso. Vamos ler junto? Leamos. Quem semeia injustiça, come calamidade. Até aqui. Quem semeia injustiça, colhe o quê? Que coisa ruim, hein? E muitas vezes nós, não satisfeitos com o que nós estamos semeando na nossa própria vida, nós começamos a semear no coração dos outros. É verdade ou não é? Tome cuidado com o que nós andamos semeando no coração das outras pessoas. Tome cuidado com o que você fala para as outras pessoas. Porque isso pode gerar um fruto ruim no coração dela. Da nossa boca só saem coisas agradáveis ao Senhor. Que saiam palavras de bênção. Palavras que vão edificar. Palavras que vão... Às vezes é necessário dizer a verdade, pode até doer. Mas que ela seja dita para edificar, não para destruir. Porque a consequência é séria. O que semeia injustiça, colherá calamidade. Então, muitas vezes, as dores atuais que nós passamos, os problemas que nós enfrentamos, são frutos de escolhas que nós fizemos no passado. São frutos de escolhas que nós fizemos mal, que nós escolhemos errado. E aí ele segue dizendo, verso 8, diz assim: quem semeia para a carne, da sua carne colherá destruição. Aqui, ele não está querendo dizer que é um pecado escandaloso somente. Não é somente isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer o quê? Autossuficiência. Não, eu posso tudo. Que isso? Deixa comigo aqui que eu resolvo. Né? Olha, eu não preciso de ninguém para me ajudar, não. Que isso? Orgulho religioso. Não, eu sei de tudo. Que isso? Eu já li a Bíblia tantas e poucas vezes. Você vai querer me ensinar agora? O que eu devo fazer, o que eu não devo? Decisões sem dependência do Espírito Santo. O que algumas pessoas lá na igreja da Galácia estavam valorizando? Estavam valorizando os ritos mais do que o relacionamento com Deus. Ou seja, olha, eu não preciso desse negócio de Jesus, não. O negócio é salvação por obras. Eu fazendo, está tudo certo. Não vem falar para mim isso, não. Entendeu? Para quê? Esse negócio de... Que isso? Eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Esse negócio de culto aí, para que isso?
Esse negócio de orar, não, que tem esse negócio não. E infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Porque, meus amados, a razão, muitas vezes, sem o Espírito Santo, ela parece prudente, mas ela produz em nós algo muito ruim. Muito ruim. Lá em Romanos 8,6, Paulo vai dizer assim: o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, o que é o pendor? Né? Aqui está assim: a aspiração da carne conduz à morte. Ou seja, a inclinação para as coisas dessa vida, elas inclinam para a morte. Vão conduzir para a morte. Mas é a morte da carne? Não. É o distanciamento do Senhor. É o distanciamento de Deus. Mas, ele fala assim, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o efeito das más escolhas traz para nós a frieza espiritual, traz o distanciamento de Cristo, das pessoas. É isso que produz as más escolhas. Mas as boas escolhas, as escolhas do Senhor, elas te aproximam do Senhor. Porque tudo que você vai fazer, você fala: Senhor, você vai estar comigo? Senhor, vou tomar essa decisão. Eu posso tomar essa decisão, Senhor? Senhor, eu preciso fazer isso, me ajuda. Davi, sempre que ele ia tomar uma decisão, exceto, né, aquela decisão que ele não deveria tomar, mas ele tomou. Mas as decisões de batalha que ele ia tomar: Senhor, posso subir agora? Não, você não vai não. Ele ficava: posso. Ia, o Senhor dava a vitória. Meus amados, não tem algo mais maravilhoso para nós do que ser dependentes do Senhor. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos na curva. Mas Deus conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Deus enxerga onde nós não enxergamos. Por isso que é maravilhoso depender dEle. Quem tem a sua dependência do Senhor é muito feliz. Porque é o Senhor que conduz as nossas vidas. É Ele que nos livra de tropeçar. E aí ele vai continuar dizendo: semeando para o Espírito, que ele fala, né? Quem semeia com a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, semear com o Espírito é o quê? É decidir tudo com temor do Senhor. Na direção. Submeter à vontade da palavra. Escolher agradar a Deus e não a si mesmo. Vai ter escolhas que nós vamos tomar que não vai ser contra a nossa própria vontade, mas que vai agradar ao Senhor. Que vai agradar ao Senhor. Porque, meus amados, aonde Cristo governa, o coração que Cristo governa, as escolhas são no Espírito. E eu pergunto para você nessa noite: Cristo está governando o seu coração? Porque, meus amados, escolher no Senhor, essa é a verdadeira liberdade. Escolher no Senhor é depender da sua graça, que nos transforma. Porque alguns lá na igreja da Galácia estavam usando dessa liberdade para quê?
para dar ocasião à carne, que Paulo vai falar na mesma carta, no capítulo 5, verso 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E tem muitas pessoas que confundem a liberdade para fazer o que quiser com a liberdade em Cristo. A liberdade que nós temos em Cristo é que nós não estamos mais presos no pecado. É o que o nosso eu não nos domina mais. É que agora Cristo vive em nós. É que agora a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. Porque as pessoas, quando ouvem essa palavra liberdade, então agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é não. Nós vamos fazer o que o nosso Senhor deseja, a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para encerrar, a graça, ela não elimina a semeadura, mas ela muda o tipo de semente que cada um de nós estamos plantando. Sem a graça, nós vamos plantar somente aquilo que nós queremos, somente as nossas decisões, somente as nossas escolhas, somente o nosso achômetro. Mas com a graça, nós vamos plantar aquilo que Jesus colocou no nosso coração. As nossas escolhas vão ser para agradar o nome do Senhor. As nossas escolhas vão ser para glorificar o nome dEle. Porque nós fazemos tudo para Ele. Tudo para a glória do nome dEle. Porque, meus amados, lembra que eu falei no começo que os irmãos começaram bem. Olha, vocês começaram no Espírito. Que Paulo falou para a igreja. Olha, vocês começaram no Espírito. E muitas vezes, as pessoas começam no Espírito. Mas as decisões que vão tomando ao longo da vida não são as decisões do Senhor. Isso vai se afastando e não começa e não termina bem. Mas que nessa noite nós possamos aprender que nós começamos no Espírito. As nossas decisões são no Espírito. E o que nós vamos colher, nós vamos colher para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que as nossas decisões, elas possam ser totalmente no Senhor. Que as nossas escolhas, elas sejam as escolhas que nós escolhemos no Senhor. Porque, meus amados, não adianta nada ter o conhecimento. Muitas pessoas conhecem muitas coisas, têm um conhecimento profundo, conhece muito mais do que eu, muito mais do que o pastor Rodrigo, mas e as suas decisões? Aí você olha para aquela pessoa, está tomando as decisões totalmente erradas. Que conhecimento que é esse? Não adianta só conhecer, tem que praticar, tem que colocar em prática. Meus amados, nós conhecemos o Senhor. E a palavra fala, o temor do Senhor é... Então que nós tenhamos sabedoria para tomar as nossas escolhas. Que Jesus é o centro de todas as coisas. Nós não fazemos nada fora dele. Ele não está num cantinho escondido da nossa vida, não. Ele é o centro da nossa existência. É o centro da nossa família. É o centro da nossa igreja. Porque eu falo uma coisa para os irmãos sem medo de errar. No dia que Jesus não for o centro mais dessa igreja, nós podemos ir embora. Porque nada vai fazer sentido. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, Jesus Cristo sempre será o centro dessa igreja. Porque tudo procede dele. Tudo é para ele. Todas as coisas são dele.
e que as nossas decisões, que as nossas escolhas sejam tomadas nele, para que quando nós formos colher os nossos frutos, nós possamos glorificar o nome dele, porque nós sabemos que as nossas escolhas foram feitas do Senhor. Que você possa escolher bem, porque quem semeia no Espírito, colhe vida hoje, e também colherá a glória eterna amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, vamos estar de pé. Hoje nós podemos dizer, reine em nós, venha a nós o teu reino. Assim como Jesus orou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade dele prevaleça na nossa vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus.
Jesus ser o centro da nossa vida. Jesus ser o centro da nossa existência, das nossas decisões. Meus amados, nós podemos dizer que nós somos felizes porque as nossas escolhas são feitas no Senhor. Nós temos uma vida maravilhosa. Não nos tem faltado nada, sabe por quê? Porque nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos estar na presença dEle. Glória a Deus. Nós fizemos a boa escolha. Não será tirada essa escolha que nós fizemos. Meus amados, essa nossa escolha, ela é para uma vida eterna. Essa nossa escolha é que nos faz felizes. Imagine a sua vida sem o Senhor. Imagine todas as suas escolhas que nós fazemos. Imagina se nós não escolhêssemos o Senhor. O que seria de nós? Certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Não é verdade? Mas se nós estamos aqui é porque nós escolhemos o Senhor. E olha o fruto que gerou. Olha o que nós estamos colhendo. Glória a Deus. A nossa família está na presença do Senhor. Nada tem nos faltado. O Senhor tem aberto as portas. O Senhor tem nos dado saúde. Ah, pastor, mas às vezes eu fico enfermo, mas faz parte da nossa vida. Mas quando nós ficamos enfermos, o Senhor estende a tua mão e nos cura. Meus amados, escolher o Senhor é algo maravilhoso. Foi a melhor escolha que nós fizemos. Glória a Deus. E louvado seja o nome dEle. Que Ele é o centro da nossa vida, da nossa existência. Pai querido, nós te adoramos. E bendizemos o teu nome, Senhor. E nós pedimos que o Senhor, a cada dia, nos ajude, Senhor meu Deus, a escolher, Senhor meu Deus, a fazer as boas escolhas, Senhor. Que os ventos, nada, as doutrinas, Senhor meu Deus, lá de fora, não venham, Senhor, nos interferir, nos venham nos influenciar, Senhor meu Deus. Para que, Senhor meu Deus, nós possamos abandonar a fé, para que nós possamos deixar o Senhor de lado. Não, Senhor. Que nossos ouvidos estejam sempre atentos a ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Que o Senhor permaneça sendo o centro da nossa vida, da nossa casa. Seja o centro desta igreja, Senhor. Porque esta igreja te pertence, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor meu Deus, nos ajuda, Senhor, a todos os dias, Senhor, a fazermos a boa escolha, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor meu Deus. Senhor, nós iremos começar mais uma semana. Que o Senhor nos abençoe. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Guarda o nosso lar. Senhor, queremos lembrar aqui, Senhor meu Deus, dos Teus servos, Senhor, que estão passando provas tão difíceis, Senhor. Glória a Deus. Põe as Tuas mãos, Senhor meu Deus. Estende, Senhor, a Tua mão, Senhor. E dá o socorro, Senhor meu Deus. E que o Senhor possa, Senhor meu Deus, no seu tempo, Senhor, o Senhor cumpra a Tua vontade, para que, Senhor meu Deus, o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor, agradecidos por esse culto, pelos louvores, Senhor, pela presença do Senhor aqui no nosso meio, Senhor meu Deus. O Senhor aceita diante do Teu altar, Senhor. Glória a Deus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, e sobre todos os Teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados, podeis assentar. Nosso culto está encerrado.